Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Permitam-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, KJ No. KJ é analista político, educador e jornalista, com foco na geopolítica e na economia política da Ásia. Seu livro mais recente é Matando a Democracia. KJ, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. KJ, welcome back to India and Global Left. Obrigado. É um prazer estar com vocês. Eu queria discutir com você o conflito mais recente entre o Irã, os Estados Unidos e Israel. Você poderia começar com sua avaliação sobre a importância desse conflito? Bem, assim, quero dizer, é enorme. Acho que as pessoas que dizem que é o começo da Terceira Guerra Mundial não estão exagerando. É uma conflagração que pode engolir toda a região e terá efeitos em cadeia em toda a economia global, a menos que recue muito, muito rapidamente. E isso ainda está por se ver. A linguagem que estamos ouvindo de Washington sugere que eles vão insistir em uma aposta perdida. Então acho que é cedo demais para dizer, mas é algo significativo, muito crítico, e as consequências não intencionais podem ser extraordinárias. Como você disse, ainda é cedo para dizer. Mas se o Irã levar vantagem, e isso não é improvável, muitos analistas afirmam que quanto mais a guerra se prolongar, mais caro será para o sistema de defesa dos Estados Unidos, especialmente os sistemas de interceptação, acompanhar os mísseis iranianos. Então, se o Irã realmente levar a melhor, isso poderia ser um momento significativo, marcando o começo do fim do Império Americano na região? Acho que isso é realmente possível. Há muitas razões para isso. Mas a primeira coisa que quero destacar é que, sabe, podemos falar sobre quem vai vencer e quem vai perder. Tudo depende da definição. O fato é que se o Irã não for destruído, ele terá vencido. Enquanto se os Estados Unidos não alcançarem seus objetivos, serão vistos como derrotados. É como, por exemplo, durante a ofensiva do Tet. Os Estados tiveram, tecnicamente, uma vitória militar, mas naquele ponto a guerra já estava essencialmente perdida. Eles perderam a guerra, mesmo tendo uma vitória técnica. A mesma coisa aconteceu com Suez, o ataque britânico a Suez. Nos anos 50, sabe, aquilo também foi tecnicamente uma vitória militar, mas foi uma catástrofe econômica. Então acho que isso pode sinalizar o fim do império. Há duas coisas que considero importantes observar. Uma é que dá para perceber que os Estados Unidos estão cometendo muitos erros. O primeiro erro que se nota é que não conduziram sua guerra de informação de forma coordenada. Já disse antes que a guerra é um processo de 3 etapas, que envolve guerra de informação, encenação e provocação, e depois guerra cinética. E dá para ver que em cada etapa houve falta de coerência. A guerra de informação não foi coerente, ela mudava, a mensagem mudava de semana para semana. A encenação foi impressionante, mas note que não havia tropas terrestres posicionadas, não houve uma mobilização em massa. E você sabe que, quando se entra em uma guerra prolongada, se o objetivo é promover uma mudança de regime, eventualmente é preciso algum tipo de ação terrestre, seja por meio de aliados ou com suas próprias tropas. Não vimos nada disso. Na verdade, as tropas foram retiradas, o que mostra que a encenação foi incompleta e falha. Depois, a provocação feita de forma tímida não funcionou de verdade. Não estava claro se Israel atacaria primeiro e provocaria um contra-ataque para então os Estados entrarem. No fim, todos entraram junto. A Revolução Colorida parece ter perdido força. Isso não funcionou. As desculpas não funcionaram. Então vemos todo tipo de erro acontecendo. E ao mesmo tempo, vemos que o Irã respondeu com força esmagadora, exatamente como havia afirmado que faria.
Some-se a isso a perfídia de fingir negociar enquanto tentava preparar um segundo ataque surpresa, como fizeram em junho, quando eclodiram a Guerra de 12 Dias e a Operação Martelo da Meia-Noite. Mais uma vez, isso não funcionou. Assim, é possível ver tantos erros, tantos passos em falso acontecendo. E tendo criado todos esses equívocos, os Estados Unidos parecem querer insistir ainda mais, mas realmente não têm capacidade para isso, pelo que podemos perceber. Como você apontou, a profundidade do arsenal de mísseis é um problema real. A aritmética, não a matemática, a aritmética nos mostra que os Estados Unidos não podem sustentar isso, porque o Irã tem uma vantagem que varia de 10-1 até 100-1, tanto em munições, quanto mais importante em termos financeiros. A outra dimensão, é claro, é que a guerra é uma questão de poder militar, de logística, mas também é uma questão de determinação. E a determinação importa quando se trata de uma guerra defensiva. Se nós não estamos versão firme, era isso. Os Estados Unidos não vão aumentar essa temermos e captar sua liderança. Novamente, a tradição xiita, o martírio, é fundamental para a tradição do xiismo. To the tradition of Shiism. And so by decapitating the leader who was already very, very old. E assim, ao decapitarem o líder, que já era muito idoso e incapacitado, o que eles fizeram não foi apenas galvanizar e unir todo o povo iraniano em torno de seu governo, mas também desencadearam uma conflagração em todo o mundo xiita. É por isso que estamos vendo ataques à Embaixada dos Estados Unidos no Paquistão e em outros lugares. E essa, mais uma vez, é uma conflagração que pode ter consequências imprevistas. A última coisa que quero destacar, e acho que isso é importante considerar, é que a guerra não é simplesmente uma disputa de poder militar, logística, tecnologia ou mesmo determinação. É também uma disputa de curvas de aprendizado. O lado que aprende mais rápido e se adapta mais rápido é o lado que vai vencer. Dá para ver que a curva de aprendizado dos Estados Unidos está estagnada, porque estão tentando fazer a mesma coisa que fizeram durante a Guerra de 12 Dias e não estão conseguindo avançar. Enquanto isso, os iranianos estão se adaptando, mudando, expandindo, escalando horizontalmente, subindo na escala de escalada em termos de suas munições. Eles estão atingindo alvos com uma precisão tremenda. Derrubaram uma base de radar, o que é extraordinário. Há suspeitas de que os 3 F-15 que foram abatidos possam ter sido afetados por interferência eletrônica, e acredito que isso é totalmente possível. Sabe, um F-15 abatido, incidente de fogo amigo, plausível. 2, improvável. 3, e acho que é preciso considerar a ação inimiga. Provavelmente foi isso que aconteceu nessa situação. Então, a guerra não está indo bem para os Estados Unidos. Isso não quer dizer que o povo iraniano não esteja sofrendo, ou que não vá sofrer ainda mais. Mas, no fim das contas, se tudo se resumir a uma disputa de curvas de aprendizado e determinação, acho que o Irã certamente leva vantagem. O último ponto que quero destacar, e sei que já falei demais, é que isso terá efeitos em cadeia sobre os estados do Golfo. A principal mensagem que isso transmite é que estar sob o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos na verdade não é vantajoso. Isso coloca um alvo nas suas costas. Esses estados do Golfo, que, de certa forma, têm sido vassalos imperiais desde 1917, estão começando a perceber que talvez não tenham feito o melhor acordo. Então veremos o que acontece, mas acho que os efeitos em cadeia neste momento são extraordinários. Só nos resta esperar para ver. Iran has been very careful in O Irã tem sido muito cuidadoso em não atacar diretamente os estados do Golfo, embora tenha havido algumas exceções. Mesmo assim, autoridades iranianas afirmam que os hotéis atacados em partes do Kuwait e dos Emirados foram alvos porque o pessoal dos Etazinems havia recuado de suas bases para esses locais. No geral, o Irã continua insistindo que não está atacando os estados do Golfo, indicando que não pretende provocar uma conflagração regional.
No entanto, os estados do Golfo têm condenado o Irã o tempo todo. Fico me perguntando, se os Estados Unidos recuassem, se estivessem fugindo da região, que caminhos possíveis os estados do Golfo poderiam seguir? Perceberiam que ser um vassalo teve um custo enorme e buscariam um realinhamento, ou se agarrariam ao seu status de vassalo até o fim? Sabe, é difícil dizer. Acho que há muitos fatores, muitas dimensões, muitas dinâmicas em jogo. Mas o que é importante entender sobre a maioria dos estados do Golfo é que eles são estados imperiais vassalos do Ocidente. São postos avançados dos Estados Unidos, bases dos Estados Unidos, e carecem fundamentalmente de legitimidade. Na verdade, eu diria que muitos deles nem sequer alcançam o status de um Estado, do ponto de vista do direito internacional. Lembre-se, se pensarmos nos critérios de um Estado, ele precisa ter um território definido, um governo, a capacidade de manter relações independentes com outros Estados, o que é questionável. E o mais importante, deve ter uma população permanente, certo? Now, what is the population of, say, Qatar? Agora, qual é a população do Catar, por exemplo? Eles têm cerca de 340 mil cidadãos, certo? O restante, cerca de 90% da população, são trabalhadores migrantes. Isso é o mesmo na maioria dos estados do Golfo. Entre 60 e 90 populações são essencialmente expatriados e trabalhadores migrantes. Essencialmente, são monarquias infladas que firmaram um pacto com o diabo imperial e estão usando esse guarda-chuva de segurança para dominar um grande número de pessoas que são, na prática, servos contratados. No século XXI, essa não é uma situação sustentável. Por exemplo, no caso do Bahrein, a maioria da população é xiita e o país é governado por uma minoria monárquica sunita. Portanto, todas essas são situações insustentáveis. So these are all unsustainable situations, and if the Gulf states are thinking clearly, E se os estados do Golfo estiverem pensando com clareza, talvez devam perceber que precisam mudar de direção. Talvez precisem se alinhar com o Sul global. Talvez precisem parar de ser estados vassalos do Ocidente imperial. Talvez precisem parar de oprimir suas populações. E talvez essa seja a razão e a oportunidade para a mudança. Eles podem todos ir morar, sabe, em Miami, se quiserem. Mas acho que há algumas mudanças profundas, tectônicas acontecendo na região que afetarão não apenas o Irã e Israel, mas todos os estados do Golfo. Acho que há grandes transformações em curso e acho que os Estados Unidos não percebem que abriram uma caixa de Pandora aqui. I want to ask you a little bit about Quero te perguntar um pouco sobre a situação interna nos Estados Unidos, considerando que algumas pesquisas mostraram que a guerra é impopular entre os americanos, o que nem sempre foi o caso. Vimos durante a Guerra do Iraque que a maioria dos americanos se uniu em torno da bandeira, como se dizia. Diante dessa impopularidade, e nós discutimos da última vez que você esteve aqui sobre as responsabilidades dos americanos em parar guerras e encerrar impérios, o que você acha que as pessoas que são nos efemera para minimizar os danos no menu? well, I think they should put every pressure possible. Bem, acho que eles deveriam exercer toda a pressão possível sobre o governo para recuar e parar com essa guerra absurda. Veja, o Irã nunca ameaçou os Estados Unidos. Na medida em que houve vítimas, foi porque os Estados estavam travando guerra contra o país, ou em sua vizinhança, ou usando intermediários contra ele. E acredito que a grande maioria dos americanos entende isso. Mais uma vez, eu disse que o processo em 3 etapas de fabricação do consentimento e de guerra de informação foi feito de forma muito ruim. E sabe, isso pode ser interpretado de diferentes maneiras. Algumas pessoas disseram, será que eu não mereço ao menos o respeito de ser enganado com mais cuidado? Mas acho que essa talvez seja uma visão cínica demais. O que está claro é que a grande maioria dos americanos, algo entre 70% e 80%, é fortemente contrária a essa guerra. E isso só vai piorar quando os corpos começarem a voltar. Ouvimos que já houve 6 baixas americanas até agora. Eu suspeito que o número seja bem maior e continuará aumentando. O AMA, que são mais de
Os Estados Unidos contestam o FON. Exatamente. Disso há mais stats no polling. Quem sabe? Pode estar em algum ponto intermediário, mas dado o nível de força que o Irã está exercendo, com uma eficácia tremenda pelo que posso perceber, quero dizer 27 bases dos Estados Unidos foram atingidas, incluindo o principal porto americano da Quinta Frota. São ataques impressionantes. Então, não acho crível que apenas 6 soldados americanos tenham sido mortos até agora. Mas veremos. Tudo isso acabará vindo à tona. O ponto principal é que, à medida que o número de baixas aumenta e fica cada vez mais claro que laras não estão vencendo, o sentimento anti-guerra crescerá ainda mais. Normalmente, o sentimento pró-guerra começa muito alto, em torno de 80% a 90%. E então, os Estados Unidos quase sempre perdem suas guerras. À medida que começam a perder, o público norte-americano se volta contra elas, porque tende a ser volúvel. Não gosta de apoiar o time que está perdendo. Mas o que estamos vendo nesta situação é que já existe cerca de 80% de oposição à guerra. E à medida que se torna cada vez mais evidente que os Estados Unidos não estão alcançando seus objetivos, que estão sofrendo um número crescente de baixas, que não têm um plano para vencer, acredito que essa oposição aumentará ainda mais. Isso é intensificado pelo fato de termos a facção MAGA, uma proporção muito grande da qual votou em Donald Trump, com a promessa explícita de que ele encerraria as guerras no exterior. Quer dizer, esse é basicamente o ponto, sabe? A questão é que estamos vendo nosso país indo por água abaixo, e sabemos que grande parte disso tem a ver com as guerras intermináveis que você vem travando. Votamos em Donald Trump e em sua administração, com a promessa de que eles acabariam com as guerras sem fim. Um voto em Trump é um voto para acabar com as guerras. E agora estamos aqui nessa guerra que parece estar virando todo o Oriente Médio de cabeça para baixo, sem nenhum plano de saída ou fim à vista. Acho que essa raiva contra Trump vai voltar para assombrá-lo, com toda certeza, nas eleições. Há uma questão agora, sabe? Será que Trump queria uma guerra curta, que ele pudesse exibir e mostrar como um sucesso? Se ela se prolongar, o que isso significa? Isso quer dizer que as eleições serão adiadas ou contornadas? Todos esses são fatores desconhecidos, mas estamos realmente em território inexplorado neste momento. Tudo o que posso dizer é que há uma oposição massiva, uma fúria enorme contra esta administração. Assim como contra a classe de comentaristas, que está praticamente arrancando os cabelos, porque não sabe se estamos indo ou voltando. Eu queria continuar com o seu ponto interessante sobre a má comunicação desta vez em particular. Estou curioso para saber sua opinião sobre por que a comunicação foi tão ruim desta vez. Quero dizer, antes, o New York Times e o Washington Post eram mobilizados para o lado dos Estados Unidos da forma mais sutil possível. Estou pensando nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Desta vez, sim, eles ainda justificaram chamar o Irã de regime e falar sobre o quão horrível ele é, e assim por diante. E o New York Times, de fato, escreveu um editorial dizendo que uma guerra contra o Irã poderia ser justificada, mas não dessa maneira. Mesmo assim, eles não se importaram tanto. Enquanto as negociações aconteciam, as rodadas de Genebra e depois a rodada de Viena que estava prevista, eles simplesmente desistiram da questão nuclear, que havia sido a fachada por muito tempo. A questão real sempre foi a mudança de regime, entre aspas, mas eles simplesmente abriram mão disso. E no discurso de guerra de Trump, ele não mencionou a questão nuclear em momento algum, o que parece algo encenado. Ele disse, estamos fazendo isso por uma mudança de regime. Então eu fico curioso, foi a própria arrogância de Trump?
as pessoas também falam sobre o desacordo entre os principais generais, incluindo o general Duncan, que supostamente disse que isso não era algo em que deveríamos nos envolver, e assim por diante. Por que você acha que a comunicação foi tão ruim desta vez? Why do you think the messaging was so bad this time? I think there are a couple of reasons for that. I mean, generally when you go to Acho que há algumas razões para isso. Então veja, as alegações de violações de direitos humanos, os assassinatos, os massacres, etc. Esse é o chamado cardápio de propaganda do genocídio e do regime de direitos humanos que você usa. E o outro é que você quer assustar as pessoas, quer fazê-las sentir que há uma ameaça em nível de armas de destruição em massa acontecendo. Se formos analisar em termos clássicos, você quer apelar para o medo e a compaixão das pessoas. É uma fórmula que remonta a Aristóteles. Terror, medo e piedade. Empatia pelas pessoas que estão sendo oprimidas e medo pela própria existência. Essa mensagem não foi transmitida adequadamente. E acho que há várias razões para isso. Uma delas é, você sabe, a questão das armas de destruição em massa. O Irã vai se tornar nuclear. The WMD, Iran is going to go nuclear. That pretext, first, Esse pretexto, antes de tudo, todos nós sabemos que é completamente frágil, porque veja bem, o líder supremo Ali Khamenei havia emitido não uma, mas duas fátuas contra o desenvolvimento de armas nucleares. Mas, durante a Operação Martelo da Meia-Noite, Trump se gabou de ter destruído o programa nuclear do Irã e estava muito orgulhoso disso. Era algo que ele queria exibir em todos os cartazes e se parabenizar por isso. E então, tendo feito isso, você se vê numa contradição muito difícil. Dizer, eu o destruí, mas precisamos ir atrás do Irã porque ele tem armas nucleares. Não dá para ter as duas coisas. Quer dizer, você pode tentar contornar isso, mas realmente não funciona. Ou você destruiu as armas ou não destruiu. E de qualquer forma, acaba parecendo tolo. Então, essa mensagem ficou confusa e distorcida. E no fim das contas, se a sua mensagem não é clara, ela não vai se firmar. If anything, if your message is not clear, it's not going to stick. And then the second one was around human rights. E então o segundo ponto era sobre direitos humanos. Agora, esse tipo de apelo do tipo, precisamos derrubar o regime, porque ele é um violador em série dos direitos humanos e comete massacres. Toda essa mensagem também era muito confusa. E é realmente difícil sustentar essa narrativa em um contexto em que os Estados Unidos têm apoiado o genocídio contínuo na Palestina há anos. Então isso soa muito vazio e frágil, porque quando você menciona o assunto, a resposta imediata é a Palestina. E os Estados Unidos, na verdade, já disseram em certas circunstâncias, olha, é apenas uma questão de poder, precisamos apenas controlar as coisas. E isso é honesto, é o tipo de visão ou ideologia realista. De vez em quando eles deixam isso escapar. Mas eu acho que uma terceira dimensão em que a comunicação foi muito ruim é que normalmente quando você conduz essas campanhas de guerra de informação, quer ter toda a grande mídia do seu lado. E o Trump vinha travando uma guerra contra a grande mídia, porque, sabe, eles são máquinas de propaganda desonestas, mas também eram contrários a ele. Então ele os atacava também. Normalmente, a vasta máquina de doutrinação e propaganda é mobilizada, mas ela foi significativamente enfraquecida pelo próprio desprezo da administração Trump pela mídia liberal internacionalista, que geralmente é muito boa em explorar a piedade e inflar ameaças. Tudo isso resultou em uma bagunça confusa, e eles acabaram recorrendo ao que você poderia chamar de doutrina do canhão, que no fim das contas se resume a conceitos de poder puro e simples. Boils down to naked power concepts. It's about controlling oil, controlling choke points. Trata-se de controlar o petróleo, controlar os pontos de estrangulamento. Nós somos os maiores, nós somos os mais poderosos. Vamos tornar os Estados Unidos grandes novamente exercendo uma doutrina Monroe, não apenas no hemisfério ocidental, mas em todo o mundo. Essencialmente é disso que se trata. É esse tipo de afirmação de vontade de poder completa e total, essa doutrina Wolfowitz, uma doutrina Wolfowitz global. Acho que é nisso que eles, acabaram concordando. Esse é o entendimento entre eles. É difícil para eles fazerem aquele discurso de direitos humanos, entre aspas, porque na verdade não acreditam nisso.
E isso já foi tão desacreditado nesse ponto com o genocídio dos palestinos. At this point with the genocide of the Palestinians. I wanted to end by asking you one final question. Quero encerrar fazendo uma última pergunta sobre o Sul Global em particular, porque da última vez tivemos uma discussão muito significativa sobre o papel do Sul Global nesta fase imperial tardia, por assim dizer, e sobre como o Sul Global está dividido e assim por diante. Gostei muito de uma expressão que você usou. Você disse conectar para viver. Então minha pergunta é: como os Estados-nação do Sul Global, cujas opções não são necessariamente muito amplas, podem se conectar de forma eficaz com o Irã em um momento em que o país enfrenta tantas dificuldades? Sabemos sobre as sanções, o quão severas elas são, como foram instrumentalizadas e mobilizadas para isolar o Irã de alternativas de desenvolvimento. Vamos pensar no apoio que o petróleo iraniano poderia ter dado a uma moeda dos BRICS se o país tivesse podido exportar petróleo com muito mais liberdade do que lhe foi permitido. Portanto, minha pergunta é: o que os países do Sul Global podem neste momento tão difícil? Bem, acho que eles continuarão a fortalecer suas conexões entre si, e essas conexões serão facilitadas tanto pela China quanto pela Rússia. A China, na verdade, tem rotas terrestres até o Irã, passando pelo Cazaquistão e pela Ásia Central, então não será um embargo completo. E claro, precisamos entender que o que estamos enfrentando, em termos gerais, é uma crise do capitalismo. O capitalismo, como sabemos, recorre à guerra quando atinge suas contradições terminais. E também sabe que os impérios ocidentais estão condenados. Neste momento, isso representa uma oportunidade para uma verdadeira descolonização que nunca aconteceu plenamente. Precisamos entender que o mundo moderno em que vivemos nunca foi realmente descolonizado. Foi apenas parcialmente descolonizado. Essencialmente, as antigas potências coloniais transferiram seu controle colonial para potências coloniais sucessoras, que criaram um regime de controle neocolonial, em grande parte por meios financeiros, mas também por meio do controle dos oceanos, dos pontos de estrangulamento e de uma elite compradora. Todos esses elementos foram incorporados ao novo sistema. Mas neste momento temos uma oportunidade real de abandonar a demonização, e isso envolve o Sul Global construindo relações, conexões e solidariedade entre si, por meio do comércio, das conexões, da construção da soberania digital, da soberania financeira e da soberania energética. E essa soberania energética, é claro, bem, o sangue vital do capitalismo são os combustíveis fósseis e o petróleo. The lifeblood of capitalism is fossil fuels and oil. Mas eu acredito que a energia que alimentará um possível mundo socialista será a das fontes renováveis. Então, quando cortarmos essa relação com os combustíveis fósseis, o petróleo, os pontos de estrangulamento e os monopólios dos estados ocidentais e seus vassalos, isso mudará a dinâmica. Mas enquanto isso, é um processo longo e lento. Levará gerações de luta. Não há solução fácil aqui. E as pessoas que acham que a Rússia ou a China deveriam deter os Estados Unidos, elas não fazem ideia do que estão falando. Se for esse o caso, você pode ir e se voluntariar. Não tenho objeção a isso. Mas será um processo longo, lento e geracional, que envolve mudar toda a estrutura das finanças e da economia, desmantelar o capitalismo e construir relações mútuas de benefício e segurança entre todo o Sul Global. Amongst all of the global south. Bem dito. Acho que o desempenho do Irã, com o passar dos dias, será muito crítico também para o capitalismo global. Porque se o Irã tiver um bom desempenho e sobreviver, quero dizer, ele certamente vai sobreviver, mas se tiver um bom desempenho, isso será uma condenação severa do capitalismo global. Uma das ameaças feitas especialmente aos países do Sul Global é que se você se desvincular da economia global, os fluxos financeiros sairão e isso levará a steps este problema. Inflação, formações, abscos de capital, aí por diante.
efficiency, etc., etc. But Iran has been able to build an alternative. Mas o Irã conseguiu construir uma alternativa, mesmo sendo forçadamente desvinculado da economia global. E se eles conseguiram desenvolver uma economia política resiliente em circunstâncias muito difíceis, não estou tentando romantizar a economia política sob sanções, o que estou tentando mostrar é como o Irã conseguiu construir uma economia política centrada nas pessoas, capaz de certa forma, enfrentar os estragos causados pelas sanções e pelo isolamento. E isso pode servir de modelo para que o restante dos países do sul global enfrentem o capitalismo global. Seu comentário final. Com certeza. Quero dizer, o Irã é um estado civilizacional antigo, poderoso e sábio. Ele existe e continua há milhares de anos. Não será derrubado pelo poder aéreo dos Estados Unidos em poucas semanas. Vai resistir, vai se sustentar. E também é fundamental que é um dos pilares centrais do mundo multipolar em ascensão. Rússia, China, Irã. Não acho que vá fracassar. Não acho que a Rússia e a China permitirão que fracasse. Elas o apoiarão de todas as formas possíveis. Não por meio de ação militar direta, mas certamente por meio de ISR, comércio e outros tipos de apoio econômico e político. E acredito que, em última instância, a resistência do Irã e o que ela representa para o eixo da resistência em geral será uma força poderosa que deslegitimará o império. Acho que estamos em terreno instável. Há poderosos deslocamentos tectônicos acontecendo. Mas o ponto principal para as pessoas no norte global é sair, ir às ruas, pegar o telefone, conversar com todos que conhecem e garantir que os Estados Unidos não escalem ainda mais essa situação. Porque nada de bom pode sair disso. Os Estados Unidos só podem se deslegitimar, destruir sua própria economia e prejudicar as economias de grandes parcelas da população. Acho que cabe a todos no norte global pressionar seus governos, se ainda houver qualquer aparência de governança responsiva ou democrática, para evitar uma nova escalada rumo à guerra. Vamos encerrar por aqui. KJ, como sempre, esta foi uma conversa muito útil. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Obrigado. Sempre. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.